Hoje nós vamos falar a respeito de datas comemorativas e como é a visão do método Montessori a respeito das datas comemorativas. Então, começa pelo fato de que muitas das datas comemorativas, nós que criamos elas, né, elas são convenções sociais criadas por nós adultos, nós também trouxemos junto com elas as fantasias, né? Então, por exemplo, agora está chegando a Páscoa, que o coelho da Páscoa é um coelho que bota ovo de chocolate e que ele traz para as casas, né, para entregar para as crianças. Isso é uma fantasia criada por nós adultos. E aí é que a gente precisa tomar cuidado, porque dentro do método Montessori, a gente tem essa visão de que, assim, e você vai perceber isso na sua casa, o que a gente fala, a criança realmente acredita, né? Então, assim, se eu falo para ela que o Coelho da Páscoa existe, o Coelho da Páscoa passa a ser verdadeiro. Se eu falo para ela que Papai Noel existe, ele é real para a criança. Ela não consegue distinguir, pelo menos até os seus 6 anos ali, a gente vai privar ela dos contos de fada e das fantasias, porque a gente preza muito pela criatividade, pela imaginação da criança, e para ela ser criativa, para ela conseguir imaginar, ela precisa de fatos reais. Então a gente traz atividades para ela, ficam disponíveis nas estantes da sala Montessori, atividades que contam histórias reais, que elas são maravilhosas, as histórias reais são fantásticas, então é a forma que a gente vai trazer essas histórias reais para ela, e a forma de abordar essas histórias reais. Então, a gente, por exemplo, nas convenções sociais que a gente traz as datas comemorativas, a gente vai trazer como é que a gente celebra essa data comemorativa. Por exemplo, Carnaval, ele é celebrado diferente lá no Nordeste do que é celebrado no Sudeste. Então a gente vai mostrar para elas imagens, a gente pode ter um dia em que a gente vai fazer essa celebração na escola, mostrar para ela como quais são as músicas que se tocam no Carnaval, mostrar imagens do evento do Sambódromo, por exemplo, que é como a gente comemora aqui no Sudeste, depois também de um trio elétrico lá do Nordeste, fazer uma festinha com as músicas e confete, serpentina, tudo isso a gente pode fazer. A festa junina a gente pode celebrar, mas não é assim, vamos ficar 3 meses ensaiando a festa junina para apresentar para os pais. A gente faz um evento que a gente pode ter até as guloseimas que se comem numa festa junina e tocar a música. Então eles vão dançar a quadrilha, mas vai ser uma quadrilha espontânea, e quem quiser dançar vai participar, quem não quiser não participa, não precisa, mas é justamente para trazer a cultura local. E aí cada lugar, o Brasil é grande, né? Cada lugar do Brasil tem uma forma diferente dessa cultura ser estabelecida, mas ela faz parte da área de história, de geografia e até de linguagem na sala Montessori. Então a gente aproveita esses conteúdos para trazer essa informação para a criança. E aí, assim, é um problema a criança fantasiar? Não, não é um problema a criança fantasiar. A partir da realidade, ela vai imaginar, ela vai criar e ela faz fantasia própria. Mas é a fantasia que ela criou, não é a fantasia que um adulto colocou, porque a fantasia criada por um adulto, para ela, vira realidade. Então, é isso que a gente precisa. É bem delicada, é uma linha bem fininha ali, para a gente ter essa ideia, mas se a gente observar, a gente vai perceber essa diferença. Eu gostaria de trazer aqui, quem me conhece mais sabe que eu gosto de trazer meus exemplos pessoais, eu vou aproveitar para trazer um exemplo pessoal para ajudar vocês em casa, como fazer isso, né? E eu vou trazer pelos meus exemplos, eu tenho 3, né? São 3 filhos, e eu gosto muito das datas comemorativas. Eu sou Montessori há 25 anos, né? Estudo Montessori há bastante tempo, mas mesmo assim eu trouxe para dentro de casa, para minha filha mais velha e para o meu filho do meio, que Papai Noel existe, que Fada do Dente existe, Coelho da Páscoa, fazia pegadinhas no chão e tal. A transição da minha filha mais velha para descobrir que não existia, eu nem sei quando foi. Aconteceu em algum momento e ela percebeu que não existia. O meu filho do meio, quando ele percebeu que não existia Papai Noel, estava presente, estava perto dele. Alguém falou e ele olhou para minha cara, ele apontou o dedo para mim, ele tinha 6 anos de idade, e ele disse assim: você diz que sempre fala a verdade, e você mentiu para mim a minha vida inteira. Pensa numa pessoa desnorteada, sem saber o que fazer ali, porque realmente é uma mentira. Eu menti para o meu filho, e eu prezo demais pela verdade, a gente tem uma relação muito transparente, né?
Então, o que eu pude fazer naquele momento foi pedir desculpa para ele por ter mentido a vida dele toda, 6 anos de mentira, né? E parar ali, né? Porque não fazia mais sentido daí dar continuidade a esse processo. O terceiro foi fruto dos 2 cobaias mais velhos, né? Então, para ele, eu realmente trouxe a versão Montessori. Então, aqui dentro de casa, sim, Papai Noel não tem como a gente negar que não existe, então vou trazer a história de São Nicolau, dos ovos de Páscoa, como é que chegou no chocolate, então tudo isso pesquisar e descobrir, porque hoje a gente tem acesso a muita informação e trazer essas histórias. Mas assim, e aí é um conflito com a sociedade de maneira geral, inclusive familiares, né? Então já teve dias, porque no Natal quem traz o presente dele sou eu, não é o Papai Noel. Então vamos celebrar Natal com a família, e chega na família, a grande ideia de Papai Noel vai passar lá e vai deixar os presentes no jardim. A gente topei, porque não tinha o que fazer, vou criar um conflito familiar gigantesco, e ele tinha colocado o presente no carro, a gente saiu de casa, ele pôs o presente no carro, então ele viu que o presente estava lá, que foi eu que comprei, que eu que ia dar para ele, mesmo assim, ele ficou tão confuso lá naquela celebração, ele já tinha 7 anos de idade, então ele não era tão novo assim, ele ainda ficou confuso com aquilo, existe, não existe, porque assim, os primos falando que existe, mesmo os mais velhos querendo alimentar isso, né? Então, assim, são situações que a gente vai passar mesmo e que a gente vai ter que saber lidar ali, conversar caso a caso, filho a filho, e ver o que se encaixa melhor dentro da sua família. Então, esse é o convite para vocês. Está chegando a Páscoa, para esse domingo, a gente pensar e repensar, aproveitar esse momento também que a gente está em crise e ver a essência da Páscoa verdadeira, né? Estamos em transformação. Então, de casulo vamos virar borboleta, é isso? Vamos mudar? Estamos aqui enclausurados em casa, no nosso casulinho, e daqui a pouco a gente vai poder bater asas. Então, essa é uma versão linda para a gente falar de Páscoa. Concorda?